Você já ouviu alguém dizer que para ser aprovado em um concurso público você precisa estudar 8, 9, 10 horas por dia? Só de pensar nisso dá uma ansiedade, não é mesmo? Porque parece impossível tu conciliar tantas coisas e ainda mais o estudo para concursos públicos em tantas horas por dia. Mas deixa eu te contar uma coisa, isso é um mito. Sim, você não precisa estudar tantas horas por dia para conseguir ser aprovada. Na verdade, quem estuda dessa forma está muitas vezes desperdiçando tempo com métodos que não levam essa pessoa até a aprovação. E elas acabam também procrastinando muito, e no final não valeu a pena tanto tempo disponível assim, porque ela não tem um direcionamento e uma estratégia específica para conseguir ser aprovada. E aqui neste vídeo eu vou te mostrar e te provar que você não precisa ter 8, 9, 10 horas por dia livres para você conseguir estudar para concurso público e que você pode sim alcançar essa aprovação, mesmo que hoje esteja completamente iniciante e tendo que conciliar a sua casa, seu trabalho com os estudos para concursos públicos. Olá, pessoal, eu sou Vanessa Nogueira, sócia da Pensar Concursos, uma plataforma de resumos esquematizados para concursos públicos do Brasil. E aqui neste vídeo eu vou desmistificar esse tema que muitas pessoas podem ter feito você acreditar. O que você precisa ter mais de 8, 9, 10 horas por dia líquidas para conseguir ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. E o primeiro ponto é: pare de se comparar. Porque muitas vezes você vê essa informação em vídeos no YouTube, em pessoas que estão no Instagram e que postam ali alguma rotina de estudos que dizem que tá pago, 8 horas de estudo, 6 horas de estudos líquidas. E você olha para a sua realidade e é impossível incluir esse horário nos seus estudos. Você não tem esse tempo disponível. E mesmo quando você tem um final de semana, por exemplo, você até tenta fazer, mas você não consegue ter aquela produtividade que você consegue realmente aprender e memorizar o conteúdo naquele tempo todo. Essas pessoas que postam muitas vezes no Instagram, na maioria das vezes, na verdade, não é verdadeiro. Elas postam uma realidade que elas querem que vocês vejam. Então, é uma mesa de estudo toda arrumadinha, é uma rotina perfeitinha. E no final, aquelas pessoas, sim, ela tem essa possibilidade, porém, elas acabam ficando muito mais tempo montando mesa e postando no Instagram do que efetivamente estudando. Então, tome muito cuidado com esse ponto. Não se compare. Se compare sempre ao que você era antes e o que você é hoje, porque dessa forma você não vai se desmotivar com coisas que na verdade nem existem. E cada pessoa tem a sua realidade, seus desafios, seus pontos fortes, pontos fracos, e não tem como você se comparar com uma pessoa que está no Instagram, que tem uma vida editada, que posta apenas aquilo que é bonito, porque ninguém vai postar no Instagram que está desfocado, que está vendo Netflix, está com dificuldade para concentrar, com foco, problema na sua família. Não, vão postar uma rotina que é bonita e que tudo bem, mas você precisa entender que aquilo ali é só um recorte de uma vida, não é a realidade toda daquela pessoa. E se você interpretar sempre aquilo como algo que é o tempo todo, você vai se frustrar e vai ver todos os seus avanços nos estudos como algo muito pequeno. Então, sempre se compare, como eu falei, ao que você era antes. Está conseguindo avançar? Está conseguindo estudar um pouco mais? Ou, mesmo com a mesma quantidade de tempo, você está conseguindo focar mais, ter mais resultado com isso? Isso é importante para você, ter esse avanço específico. E agora, efetivamente, vamos começar as dicas. A primeira dica é: estude em blocos de tempo. Estudos científicos dizem que o nosso cérebro ele trabalha com blocos de atenção e retenção. Após cerca de 2 a 3 horas de foco intenso, a capacidade de memorização e atenção ela cai drasticamente. Ou seja, você consegue ficar focado por mais tempo do que isso, ou acreditando que está focado, você vai ter uma queda muito grande nessa produtividade e memorização. E o conteúdo que você está vendo ali dificilmente vai ficar fixado na sua memória. É como tentar encher um copo que já está cheio, ele vai transbordar. E pior, você vai passar o dia inteiro estudando, ficando na frente do seu livro, do seu material, da sua aula, e no final não vai conseguir memorizar nada e achar que tudo foi em vão. Ou até mesmo o tempo que você está ali disponível, que seja 1 hora, 2 horas, que é tão sofrida muitas vezes para conseguir dedicar nesse tempo, separar na sua rotina diária para estudar, e você não vai conseguir lembrar do que você estudou. E no final o que importa é isso, né? Acertar as questões na prova, porque você vai conseguir memorizar os assuntos mais importantes. A qualidade do seu estudo está diretamente ligada à intensidade do seu foco. Por isso que eu recomendo muito o método Pomodoro, porque você vai previamente já saber que você tem um período, um bloco de tempo que você vai ficar focada, e depois disso você vai ter uma pausa para você oxigenar seu cérebro.
Então, como funciona isso na prática? Você vai estudar por 25 minutos seguidos e depois vai descansar por 5 minutos. Então, nesse momento que você vai descansar, não é pegar o celular para você ver rede social, não, tá? Porque isso vai cansar também a sua mente. É você alongar, dar uma volta, tomar uma água e depois você volta para os estudos e faz mais um bloco de estudos de 25 minutos e descansa por mais 5. E depois de 4 blocos assim, você tira uma pausa um pouco maior de uns 15 minutinhos, 20 minutinhos. Aí nessa hora, se você quiser olhar o celular para ver se tem tudo certo, né? Que a gente tem aquele receio de ter uma mensagem importante, olha ele rapidinho, mas não fica em Reels, em TikTok, porque isso cansa muito a mente. E cumpra o seu cronograma de horários. Deu ali, apitou, volta a estudar. Porque isso faz com que você já saiba previamente que, beleza, esse tempo que você dedicou, que você separou para estudar, é um período que você dará foco total naquilo que você está fazendo. Não tem pausa, não tem ninguém chamando, não. É estudar. E nesse período de 5 minutinhos, ou depois de 4 blocos de 15 a 20 minutinhos, você vai poder auxiliar alguém da sua família que perguntou alguma coisa. Enfim, você vai conseguir fazer essa organização sem prejudicar o seu estudo que já foi feito naquele bloco que você fez. Se você fizer 6 blocos de 25 minutos de estudos focados, você vai estudar por 2 horas focadas. E, gente, é sério, tem muitas pessoas que estudam 6, 8, 10 horas por dia e no final, se for olhar mesmo o rendimento, a fixação do conteúdo, elas não conseguiram focar nem 1 hora. Então, se você conseguir 2 horas de estudos realmente eficientes e focadas, você vai estar à frente de muitas pessoas, pessoas que têm essa disponibilidade de estudar o dia inteiro, mas que acabam não conseguindo fixar o conteúdo por não ter uma estratégia que priorize a fixação e memorização para conseguir acertar as respostas no dia da prova, que é o que importa. E a dica número 2 é: foque nos tópicos que mais caem em provas, os tópicos mais quentes, 80-20. Sabe a regra de Pareto? Aquela famosa regra que diz que 80% das questões da prova estão em 20% do edital? Pois é, você tendo a clareza de quais são esses 20%, você vai conseguir ter um estudo e revisão muito mais focado para a sua aprovação. Porque mesmo que você seja iniciante, você vai conseguir, através desse método, entender quais assuntos são mais importantes para você aprofundar em um conteúdo teórico. E também, quando você está no nível que você já passou para a parte teórica, já viu alguns assuntos, já fez algum concurso, você vai conseguir otimizar muito mais o seu tempo estudando apenas aqueles tópicos que as bancas têm maior chance de cobrar no grande dia. As bancas não são muito criativas. Por mais que ano a ano elas venham mudando a um ponto ou outro de cobrança, elas sempre cobram dentro de um núcleo, de uma estratégia que elas usam para realmente fazer com que você erre as questões e caia nas cascas de bananas que elas colocam por aí. Então, aqui na Pensar Concurso, a gente criou o Memorex. Nossa assinatura com mais de 100 Memorex, tem Memorex para todas as carreiras, área administrativa, bancária, policial, tribunal, enfim. Tudo que você precisa para ser aprovado está no seu Memorex. E lá você vai ter acesso também a questões gabaritadas, comentadas, artigos de leis mais importantes em formatos de esquemas, enfim, tudo que você realmente precisa neste momento para otimizar o seu tempo e conseguir alcançar essa aprovação no menor tempo possível. Essa é a sua chance de sair do desemprego, de sair desse serviço que muitas vezes não tem segurança nenhuma para você, de ganhar pouco e trabalhar muito, e entrar na carreira pública tendo um serviço que vai valorizar o seu tempo, que vai ter um plano de carreira sólido, que vai te pagar bem e que você vai ter estabilidade e a segurança de não ser demitido de uma hora para outra por questões da empresa. E por você estar vendo esse vídeo e chegado até aqui, você acabou de ganhar um cupom exclusivo para você garantir a assinatura. Ela tem um valor super acessível para realmente fazer com que você não tenha nenhuma barreira para entrar. Eu quero muito que você mude sua vida e vire servidora pública. Então, depois que finalizar esse vídeo, clique na descrição do vídeo e conhece já o Memorex. Você vai adorar. E outro ponto muito importante também para você é realizar questões, fazer questões, simulados, porque dessa forma você vai conseguir enxergar na prática como a banca examinadora cobra aqueles assuntos de forma muito mais objetiva e não de forma subjetiva, como existem nos métodos tradicionais. Então, teste questões, faça questões e não tenha medo de errar, porque você tendo essa clareza do que você também está acertando mais e errando mais, você consegue, mais uma vez, otimizar o seu tempo e fazer no menor tempo possível o maior resultado.
Porque ao invés de você ficar passivamente assistindo videoaulas ou lendo aqueles PDFs de milhões de páginas para explicar um assunto super curto e não relevante, você vai ver na prática como a banca cobra e a partir desse estudo reverso, você vai conseguir aprofundar naqueles assuntos que você tem mais dificuldade ou que a banca está cobrando mais e não está conseguindo acertar tantas questões assim. E a dica número 3 é: priorize o seu sono. É claro que você não vai dormir por 10 horas, ficar até tarde no final de semana acordada, depois dormir até tarde, não pode digital. Pós-digital, como a gente já conversou aqui em alguns momentos, é guerra. Você vai ter que abrir mão de algumas coisas, de muitas coisas, na verdade, em prol do seu objetivo maior. Só que quando você está num pré-edital, numa maratona, você precisa ter uma preparação que condicione você para o longo prazo, para você conseguir ter consistência. Então, se você ficar dormindo por apenas 3 horas por noite, 4 horas por noite, 5 horas por noite, dificilmente você vai conseguir manter no longo prazo com qualidade, porque você vai ficar cansado, em algum momento a sua saúde vai pedir que você pare, que você cuide dela. Então, tenha o mínimo garantido. Então, faça testes também para entender qual que é o seu mínimo. Por exemplo, algumas pessoas, o período de 5 horas por noite é um período legal, porque ela tem algum mecanismo no corpo ali que eu não vou saber explicar, mas que para ela, ela consegue se sentir descansada e eficiente ao longo do dia. E se dorme mais, inclusive, muitas vezes ela se sente até muito pior, dor de cabeça, enfim. E isso é descoberto depois de muito autoconhecimento e testes. Agora, se você é mero mortal, assim como eu, teorize um período de tempo que seja interessante. Por exemplo, 6 horas por noite, 6 horas e meia, 7 horas. E veja se esse período vai ser legal para você. Porque se passar do ponto também, pode ser que você fique com dor de cabeça, cansado ao longo do dia e vira o efeito rebote, né? Mas entenda qual é o seu número e a partir disso, coloque isso numa rotina específica. Eu sei que é difícil, porque muitas vezes você precisa trabalhar de noite, ou tem uma rotina que não tem como seguir 100%, tem uma criança pequena, enfim, aspectos pessoais que não permitem isso, mas tente ter pelo menos uma rotina cada vez mais, ou buscar que tenha cada vez mais bem condicionada. Porque fazendo assim, você vai conseguir treinar o seu corpo. Quando você pega um concurso público, é realmente como uma maratona. Você está em um período que você precisa ter performance. Então, não é só nos estudos, não é só na hora que você senta para estudar, você precisa ter uma performance mais ampla aí nas áreas da sua vida. Então, eu sei também que é muito difícil você conciliar também com atividade física, academia. Eu mesma não fazia isso quando era para concurso público, eu era sedentária total. Mas hoje eu vejo o quanto isso ajuda no dia a dia. E caso, se você tenha essa possibilidade de incluir atividade física no seu dia a dia, faça o teste e veja como que você vai se sair. Porque aquilo que eu falei para vocês, pode ser que você tenha um período de tempo menor de estudos, por exemplo, 2 horas líquidas por dia, porém, essas 2 horas você arrebenta de estudar, você consegue memorizar muito bem e tenha muita eficiência. E vale muito mais essas 2 horas do que as 6 horas que você estudaria desfocada, contrariada, toda hora saindo, voltando no celular, ou com cabeça muito cansada, com dor de cabeça, com sono, com fome. Então, pensa muito nisso e encontre o seu número. E também privilegie em alguns momentos o descanso também. Porque, como eu falei, no pós-digital é guerra. Aí é outra regra. Mas se você está no jogo de longo prazo para um concurso que não tem data para sair ainda, que você não está fazendo prova para nenhum outro concurso que está no pós-digital, você pode sim ter uma rotina que tenha períodos da sua semana que você descansa, vê uma série, sai. E como eu falei também, você é concurseira, já falei isso em alguns vídeos. Também não dá para ter uma vida super equilibrada em todos os aspectos. A gente vai ter que abrir mão de muita coisa em prol do nosso sonho, porque coisas boas, mudanças de vida, ela exigem um certo esforço e sacrifício, porque você vai alcançar algo muito maior, é uma estabilidade para a vida toda. Porém, você precisa pensar também nessa questão do longo prazo, porque é mais importante você fazer um pouquinho a cada dia e melhorando cada dia mais do que chegar e fazer um sprint muito maluco para você conseguir estudar muito e conseguir fazer ali muitas horas por dia, só que no final você não tem prova marcada
e você vai descansar muito sem um objetivo específico. Então, dá esses sprints, essas corridas nos momentos que estão realmente no pós-digital e retas finais. Agora que você já sabe que não precisa estudar por 8, 9, 10, 12 horas por dia para ser aprovada, comece a aplicar essas dicas no seu dia a dia para você começar a ver esses avanços. Então, ao invés de você ficar ali sempre olhando o Instagram, redes sociais e outras pessoas e chorar me engano, achando que, ai meu Deus, eu não tenho esse tempo disponível, não vou ser aprovada, aproveite o tempo que você tem para você fazer a maior efetividade possível nos seus estudos, porque dá para fazer se tiver estratégia. E como eu te mostrei aqui no vídeo, você consegue ter uma eficiência muito maior do que essas pessoas que estão falando por aí que estudam tudo isso. E se o conteúdo foi útil para você, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, que toda semana eu vou colocar aqui conteúdos úteis para ajudar você a ter essa aprovação no curso público dos seus sonhos. Por hoje é só, um forte abraço e até mais!